olhos fechados e as mãos no coração, vamos buscar e falar com Deus agora. Senhor, Deus grande e poderoso, muito obrigado, Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por essa oportunidade de cada um de nós podermos, e não só estar aqui, mas fazer parte disso, desse mover, dessa grande onda de favor que há, e que cada um de nós, meu Deus, estamos dizendo para o Senhor com a nossa obra, com a nossa decisão, com a nossa escolha, nós fazemos parte disso. Eu creio, meu Deus, eu faço parte disso. Eu quero essa unção, eu quero esse poder na minha vida, eu quero que o Senhor venha, que o Senhor haja, eu quero que o Senhor, meu Deus, cure, e eu creio que o Senhor é o Deus que sara, que o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que transforma, que abençoa, que o Senhor é o Deus que alivia, e eu oro para que aqueles que estiverem já, meu Deus, seja aqui na tua casa, seja na casa de cada um, onde muitos estão por não poderem estar na tua casa pela distância, por várias situações, eu peço que o teu poder se manifeste, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor seja conosco, que o Senhor, meu Deus, mude situações, porque nós não sabemos o que o Senhor pode fazer agora, num momento como esse, o que o Senhor pode, meu Deus, tirar, que já está há muito tempo, como está, o que o Senhor pode, meu Deus, colocar, que há muito tempo é esperado, pedido, buscado, e que o Senhor pode colocar, que o Senhor pode acrescentar, o Senhor pode fazer, o Senhor pode operar, o Senhor pode mudar, o Senhor pode curar. E eu peço que não só, o que para algumas pessoas já seria tudo, mas não só cure, meu Deus, o corpo, não só cure células do organismo, mas cura a alma, cura, meu Deus, situações, cura destinos, como nós temos visto, ouvido e podido participar. Que o Senhor venha curar destinos, que o Senhor venha abençoar pessoas, que o Senhor, meu Deus, venha manifestar o teu poder, que o Senhor haja, e que assim como ainda essa semana nós lembramos, falamos, pregamos e ouvimos, que todas as coisas venham colaborar e contribuir para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor, e não somos daqueles que dizemos que te amamos, mas daqueles que estão aqui. Nós estamos aqui para buscar o Senhor, para fazer a tua vontade, para atender o teu chamado. Eu peço que o Espírito Santo traga para cada um, meu Deus, aqui o entendimento, a visão, que nos dê discernimento, que nos leve a ver o que não estamos vendo, que nos ajude, porque, como o Senhor mesmo diz na tua palavra, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco aqui, porque só tem propósito e só faz sentido se o Senhor estiver conosco. Eu peço, esteja conosco, opera, muda, abençoa, venha ao nosso encontro, atenda a nossa oração, trabalha, meu Deus, em nosso favor. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, entrego e consagro ao Senhor esse culto, para que ele seja bênção e instrumento de bênção do Senhor sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. Você crê nisso? Vamos aqui para Mateus capítulo 11, versículo 12, eu vou ler na NVI. Desde os dias de João Batista até agora,
E esse agora não é até quando foi falado, não, é até agora, de hoje. O reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Se eu ler aqui na Amplificada Clássica, e desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus tem sofrido um violento ataque. E homens violentos o tomam pela força como um prêmio precioso. Uma participação no reino celestial é buscada com o mais ardente zelo e esforço intenso. E se eu pegar a Amplificada Atualizada, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violentos ataques. E homens violentos o agarram à força, como um prêmio precioso. Olha, uma coisa que a gente vê demais, tem aquela passagem que foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem falou, quem pregou, de que se um valente ele vai até a sua casa, para entrar na sua casa, e você não é mais valente do que ele, se você não for mais forte do que o valente, você vai perder para ele aquele domínio. Você vai perder para ele, né, aquele território. Você vai perder o que tiver naquele lugar, os bens, os pertences, o controle, a condução, a liderança. E a Bíblia diz também que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Quer dizer, nós não lutamos contra pessoas. Nós lutamos contra entidades espirituais, presenças espirituais. E a primeira ferramenta que uma pessoa precisa ter, vamos lá, na prática, eu quero vencer. E por que tem cristão? Por que tem gente que se intitula, se auto-intitula, se autodenomina cristão e que não tem obtido vitória, que não tem avançado, não tem conquistado? Porque está escrito, Jesus disse que o reino de Deus é tomado, conquistado à força. Quer dizer, uma coisa, algumas ideias que alguns têm que estão equivocadas e precisam serem tratadas aí, mudadas na tua mente. Uma delas é essa, de que as coisas acontecem com você, por você, por exemplo, estar em um lugar. Territorialmente não é a coisa mais importante na nossa vida, tipo, eu estou aqui na igreja, vai acontecer algo bom na minha vida, não. É óbvio que a disposição em coisas acontecerem na sua vida, você passando pela igreja, ouvindo a palavra, aprendendo a ter a boa atitude, há muito maior disposição disso acontecer. Mas o fato de estar aqui por si só não vai fazer acontecer. Ou seja, não é pela condicional de eu estar na igreja. Eu estou na igreja, minha vida vai ser abençoada. Eu estou na igreja, eu vim no culto, minha vida vai ser abençoada. Mas passar por aqui vai te habilitar. Vai fazer com que você, por exemplo, saiba o que fazer. Saiba como fazer. Para que você saiba como se comportar, como se posicionar. Tem gente que não sabe, porque não ouve a palavra. E aí, voltando à primeira ferramenta, a gente ouve isso praticamente todo dia. E tem gente que, ouvindo a palavra, pensa, não, eu estou na igreja, é o que eu tenho que fazer. Não, primeira coisa, você tem que ser uma pessoa de oração. Porque, às vezes, você não percebeu, e não é só a oração do pensamento, aquela oração da aflição, quando você não está bem, quando você percebe que tem
um peso sobre a sua vida, que você está ali angustiado, amargurado, oprimido. Então você sai de um lugar a outro, você está com aquele pensamento: Senhor, me guarda, me protege, passa com o teu sangue sobre a minha vida, me conduza, Senhor, me defenda, Senhor, me ajuda, me abençoa. É claro, orai sem cessar. Tem momentos que a gente só consegue orar pensando, né? Elevando pensamentos em Deus. Mas tem momentos que a gente precisa que o ambiente seja tomado. Quantos ambientes que a gente passa, anda, vive, está, que ali naquele ambiente, quem passou antes, quem ficou ali muito tempo, quem viveu ali e transferiu o que estava dentro de si, falou mal, reclamou, praguejou, amaldiçoou, deixou ali uma presença terrível, falou continuamente por dias, por meses, por anos. Aquele lugar requer oração, oração falada, oração ali de clamor. Aquele lugar requer que o espírito que está dominando ali seja repreendido, expulso. Que ali use de uma autoridade que é verbalizada, como a Bíblia diz que tem que ser, para que aquele domínio cesse, para que aquele território mude de condução. E tem gente que nunca orou em voz alta, falando, declarando, determinando em determinados lugares, que passa boa parte da vida. Tem gente que nunca ora no máximo em pensamento, mas não tem aquele momento, aquela dedicação: eu vou orar por isso aqui, de sair ali. Eu, por exemplo, quantas vezes que eu vou em lugares que eu faço questão de andar e de pisar em todos os lugares, eu entro em cada cômodo, eu faço o percurso da entrada principal, da calçada, da porta de entrada, de cada cômodo, de cada sala, de cada ambiente, eu passo ali, percorro e declaro: eu estou percorrendo essa terra de forma espiritual como Abrão, eu estou pisando na terra que é minha. Não é que é minha, que eu estou comprando, que é minha financeiramente, que a escritura está no meu nome, não, mas eu estou percorrendo aqui, declarando um novo domínio, uma conquista de território. Por quê? Porque quem passou lá antes, quem viveu lá antes, quem foi lá antes, às vezes até com esse propósito, dominou o território, conquistou, praguejou, fez ali encantamento, feitiçaria, praticou algo ali dedicado mesmo ao mal, aquele lugar ser amarrado, aquele lugar ser oprimido, aquele lugar causar problema, causar perdas, causar dor, causar morte. Gente, tem lugar aqui em São Paulo e no interior, em tantos lugares, quantos cruzamentos. Você quer uma experiência palpável, com endereço, e com estatística? Quantas vezes, eu lembro que uma época começou a ter um dia atrás do outro. Tem outros lugares, mas eu vou falar um que a gente estava, que fica melhor, né? Teve uma época que começou a ter acidente todo dia, dava aquele horário de pico, depois das 6, 6h30, 7 horas, que era o horário que estava chegando o nosso povo, todo dia, mas era fatal já. Todo dia tinha um acidente ali em frente a Celso Garcia. Todo dia. Então tinha um acidente ali, a pessoa que estava chegando até ali já retardava a vinda dela. E era aquele tumulto, era a polícia na frente, às vezes tinha discussão, briga. Começou a ter um dia, depois outro, depois outro, depois outro. Quando viu, já tinha virado uma semana. E ali nós detectamos, tem um demônio agindo aqui. Então, um espírito aqui que está causando acidente. Como você pode ver, tem lugar aqui em São Paulo, tem lugar onde você estiver nos assistindo aí, a cidade que você estiver, tem lugar que todo dia tem acidente. Te pergunto, são as mesmas pessoas que batem o carro ali? São?
É a mesma pessoa, ela sai da casa dela, quando ela passa naquela esquina, quando ela passa naquele cruzamento, quando ela passa naquele semáforo, é ela que bate. Aí no outro dia ela bate de novo. É a mesma pessoa? Como que explica então? Aí tem gente que não entende por que unge a pessoa, unge o carro, consagra o carro, por que quebra a maldição, por que faz toda essa... Por que tem todo esse cuidado? Tem lugares aqui em São Paulo, lugares conhecidíssimos, e no interior, então, vários, que a gente já pegou, foi de madrugada, ungiu de um lado a outro da rua, percorreu ali, repreendendo o mal que estava causando aquilo, que estava ali amarrando, que estava causando mortes, que estava ali trazendo prejuízos para as pessoas, que estava atrasando a vida de pessoas, porque um acidente é tudo isso ao mesmo tempo. É ou não é? Um acidente, quem vem atrás atrasa, quem bate tem prejuízo, às vezes o acidente ele é fatal, e ali tem um mal agindo. Como quantas pessoas que numa determinada ferramenta de trabalho, quem passava naquela área, quem passava naquele cargo, quem trabalhava com aquela máquina, aquele equipamento, tinha problema, não rendia, ficava doente. Então não tem como a gente falar desse assunto sem primeiro falar da arma mais poderosa e que nós temos acesso e que as pessoas têm usado de forma tão sutil, de forma tão leve. As pessoas às vezes nem lançam mão, nem usam dessa ferramenta, que é a oração. A Bíblia diz, né, tem alguém doente, chame os presbíteros e ore sobre o enfermo. Usa o óleo da unção, ore sobre o enfermo. Olha, tem coisa que a gente resolve aqui, na oração. Eu sei que essa palavra agora tem gente que está, mas será que é oração? Será que se eu orar agora, será que se eu pedir, será que se eu clamar, será que se eu repreender o mal, vai? Porque tem coisa que não é outro o problema, senão um mal que está agindo ali. E aí é onde vem aquilo que está escrito aqui em Mateus 12, dessa força, tomada a força, que é uma atitude violenta. E sabe por que violento? Não é violência, essa violência que a gente ouve de agressão de uma pessoa contra a outra, não. É uma violência na atitude ousada, agressiva, contra aquilo, contra aquela situação. Eu vou dizer uma coisa para você, principalmente, tem homem e mulher assim, né? Mas tem muita gente que começa a ser pressionado dentro de casa, vive uma situação, vive um problema, já altera o tom, começa a gritar, e aí já começa a amaldiçoar o outro, o cônjuge, o filho, a mãe, o pai, e a gritar, e a xingar, e a falar palavrão. Para algumas pessoas isso é ser violento, né? Às vezes corporalmente até ameaça, né? Tenta crescer sobre outra pessoa. Que eu... Resolve. Isso resolve? Resolve ou não resolve? Não. Piora. Isso maltrata, isso marca. Isso é aquele tipo de cicatriz que não fecha. Aí um fica depois lembrando do que o outro falou, ameaçou, do que xingou, que nome deu. Agora experimenta, quando você está vivendo aquelas situações dentro de casa, experimenta se voltar por um canto e começar a orar. A clamar mesmo, não, está repreendido agora esse mal aqui, eu vou ungir isso aqui, pegar o azeite lá, e unge as portas, e unge, de repente se é o casal, vai lá, unge a cama do casal, unge desde a entrada da sua casa, do seu apartamento, cada cômodo, talvez você nem percebeu que já tinha recebido alguém antes, contou muita vantagem, minha vida, meu casamento, minha família, meus projetos, meus planos, aí sai a visita, fica o demônio da visita, e vai
e quebra o pau, e discute, aquilo que era para ser bênção, vira maldição, e é um contra o outro, e o outro contra um, e o demônio ali no meio, cirandando, o demônio dominando, o demônio oprimindo, e as pessoas ali se rendendo. Por quê? Porque não tem uma atitude forte, uma atitude violenta, porque não tomam o que é delas, né? Não lançam mão, é meu isso aqui, eu não abençoei, eu não sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, para minha casa ser um ambiente tumultuado, ser um ambiente aqui tomado de inveja, tomado de ódio, tomado de amargura, de opressão, de angústia. Não! Por que a gente jejua todo mês? Por que a gente faz propósito a cada período? Por que a gente sempre está envolvido em coisas espirituais? Você está pensando, né? Igual, agora a gente tem a casa firme e a obra firme. Tem gente que às vezes, e quinta-feira o que tem na igreja? Se quarta-feira é o dia da casa firme, que é o dia que você ouve, participa, cada área da sua vida, você pode investir, ouvir a palavra, orar, ouvir a palavra, orar, ouvir a palavra, orar. Quinta-feira é o dia dos obreiros. É o dia de reunião, é o dia de oração, é o dia de ajuste. E a gente não para. Quantos dias, quem é interno, quem é obreiro que está mais perto sabe. Tem dias que é de madrugada, tem mensagem no grupo, convocação, onde você estiver, para tudo, vem aqui, o pessoal que não está às vezes aqui na igreja, vem para cá, ou o pessoal que está aqui, mora aqui, sai andando. Isso aqui é grande, hein? Isso aqui, quando tem esses trabalhos aí, é um mínimo o tempo de um culto, é 1 hora no mínimo. Quantas vezes que a gente pega, isso no mínimo 1 vez por mês a gente faz. E isso é uma regra aqui dentro. Da gente pegar depois que acaba tudo, termina, fim da noite ou já de madrugada, pega garrafa de azeite, pensa num quarteirão grande. Esse aqui. Vocês ungem o quarteirão inteiro? Unge orando, repreendendo o mal. Agora ainda ficou melhor, que agora o centro que tinha ali, que fazia trabalho espiritual, saiu. Te pergunto, por que você acha que saiu? Por que você acha que saiu? Alguém ia ter que sair. Como se diz, aqui está igual Abrão e Ló, a terra está pequena para os dois. E espiritualmente não cabe os dois. Vai dizer, não cabe? Não cabe. Geograficamente, cabe. Espiritualmente, não. Quem que prevaleceu? Por que mais forte? O que faz uma pessoa ser mais forte, gente? Ser mais forte quer dizer o quê? Ser maior em território, é isso? Quantas batalhas, quantas guerras que Israel venceu, de que maneira? Não foi porque tinha mais soldados, não foi porque tinha mais flechas, não foi porque tinha mais arcos, não foi porque tinha mais cavalos e cavaleiros. Foi porque tinha Deus em seu favor. Então imagina a gente, só você passar na rua aqui do lado, você vai ver, não precisa nem ficar nas minhas palavras, passa aqui, essa rua aqui do lado, na rua, como é que é a rua aqui do lado, aqui, como é que chama? Do lado aqui, se ali é Caçandoca, aqui é a Sapucaia. Passa ali, na Sapucaia ali, beirando a esquina ali, a fábrica de vidro. Hoje era um dia, por exemplo, você passava ali, mais tarde ali, depois das 10, você já ouvia. Vai lá hoje, o que tem? Reforma. Casa está liberada, está limpa. Né? Pelo menos de pessoas. Como que foi isso? É o que eu estou falando para você. 1 vez por mês, o quarteirão todo, oração. Teve épocas que não era 1 vez por mês, era 7 dias seguidos. E eu lembro de épocas como hoje, por exemplo, que está garoando à noite, esse friozinho. A bispa já falou aqui do dia que ela foi fazer esse trabalho, que começou, chegou no meio do quarteirão ali, o céu aberto, de repente começa a cair uma chuva, do nada,
vamos fazer o trabalho do mesmo jeito. Isso é o que a Bíblia está dizendo de uma atitude violenta, que tem faltado em alguns cristãos. Não é só isso, mas se um cristão não tem atitude firme, forte, proposital, a gente não pode fazer oração só quando é provocado. Quem sabe o que é fazer oração aqui quando é provocado? Quem sabe? O que é você orar quando você é provocado? O que é? Levantou a mão aí? O que é quando você é provocado? É quando você precisa. Sabe, você saiu, você está com uma dor. Foi provocado, não foi? Você tem que pagar uma conta, não tem dinheiro, vence hoje. Você está sendo provocado, não está? É ou não é? A maioria, olha que tragédia isso, olha que estatística terrível. A maioria dos cristãos só fazem orações quando são provocados. Meu casamento desandou. Chamaram eu lá no RH, está um zum, que vai ter não sei quantos demitidos. Eu estou com medo de tal coisa acontecer, eu sou provocado, aí eu oro. Tem gente que só ora nesse contexto. Eu estou com uma dor, eu estou passando por tal coisa. Você não pode ser só, aí você não é violento, aí você é fraco. Aí você não conduz, você é conduzido. E não é conduzido por Deus. Quando a sua vida é assim, você é conduzido por problema. Você está atrasado. Você está perdendo a oportunidade. Você não é o tipo de pessoa que entra em portas, mas é o tipo de pessoas que está saindo de portas que estavam se fechando. Você tem que fazer orações, e não só orações, você tem que ser uma pessoa de orações, de declarações, de atitudes proféticas propositais, ou seja, eu estou fazendo isso aqui de propósito e com propósito. Está entendendo? Não é porque eu fui provocado, porque eu estou numa perda iminente, porque eu fui ameaçado, porque eu estou com medo, porque aconteceu algo e agora eu estou aflito, desesperado. Não, eu oro propositalmente. Por exemplo, eu não preciso esperar perder algo para eu repreender aquele demônio que eu estou percebendo, cirandando ali, circundando a região. Não, eu estou percebendo, eu percebo uma opressão, eu estou irritadiço, eu não estou normal, não estou reagindo de forma normal, vou esperar acontecer o quê? Ter uma briga, uma discussão, viver uma perda, ter uma distração daquelas que são irreversíveis na vida. Eu tenho visto pessoas, e as que eu conheço, e às vezes percebo isso nitidamente, eu falo para elas, para cada uma, igual esses dias eu falei para uma, Deus está colocando você em algo muito grande para você ter pensamento e uma cabeça pequena dessa. Quando Deus te coloca em algo grande, Ele quer você naquela proporção. Você com esse tipo de mentalidade, você com esse tipo de pensamento, você com esse tipo de atitude, sabe? Atitude de quem, não é de quem pensa grande é uma coisa do mundo. Mas é a atitude de quem está vivendo essa onda de favor, que está sendo colocado num lugar especial, que está indo para a terra boa, larga, que mana leite e mel, que está vendo Deus fazer tudo isso, não tem que se preocupar com o tamanho do morador dessa terra, porque o que é maior, o morador ou a terra? Deus já me deu a terra, o morador é um detalhe. Lembra do que falou o Josué e o Caleb, principalmente o Caleb? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra e o que tem dentro dela. E quanto aos seus moradores, eles serão o nosso pão. Quer dizer, Deus disse que vai me dar a terra que é boa, larga, que mana leite e mel. Quer dizer, Ele vai me dar a terra e vai me alimentar naquela terra. O que tiver dentro dela faz parte. Não se prenda a detalhes.
Não permita que a tua mente fique distraída, e o distraído de alguns é o foco deles onde está. No problema, na aflição, na situação. E aí a pessoa se encolhe. Ela olha para algo, ela fica ouvindo muito algo. Por isso que a gente tem que estar envolvido na palavra. Tem que estar focado na palavra. Tem que estar ali, imergido, ouvindo a palavra, lendo a palavra. Quando você for falar, você tem que falar mais da palavra do que de qualquer outra coisa. Principalmente, muito mais da palavra do que dos problemas. Falar, declarar. E não faça só declarações gigantes, enormes, no sentido do financeiro. Você tem que fazer declarações do tamanho de Deus em todas as áreas da sua vida. De coisas que hoje são impossíveis, mas que você acredita, e eu vou declarar que é assim. Eu vou declarar que Deus está comigo, que Deus está nisso, que Deus, Ele faz, que Deus, Ele me levanta, que Ele me sustenta, que Ele me fortalece, que Ele me conduz, que Ele me leva. Nós precisamos ter essa força, porque se essa força já é aplicada na oração, na vida, na resistência, há muitas situações que querem se impor diante de nós, se impor na nossa vida, elas não terão sucesso, porque ela vai esbarrar numa torre, vai esbarrar numa muralha, alguém que não vai ceder, não, eu só cedo para Deus. Eu vou ceder para Deus. Se Deus falar comigo, se Deus me der uma palavra, se Deus, Ele me mostrar, aí eu faço. Aí eu ajo. Aí eu me submeto. Aí eu entrego. Se não for Deus, se for pressão, se for pessoas, se for ali a multidão, não, eu resisto. Porque você tem a força de Deus que você acredita ter. Amém? Diga, eu tenho a força que eu acredito ter. Como é que a Bíblia fala? Se te mostrares fraco quando? No dia da angústia, no dia da prova, no dia da pressão, a tua força será? Porque é como você se vê. Tem gente que tem um negativismo por dia. Hoje ainda eu falava isso para uma pessoa. Falei, olha, quando você conversa comigo, você sempre tem algo, você está sempre esperando por algo negativo. Toda vez. Sabe aquela pessoa que você vê ela vivendo o melhor momento da vida dela? O momento é incrível, maravilhoso, poderoso, estrondoso. Mas quando a pessoa fala da visão que ela tem da vida dela naquele momento, você fala, não é possível que essa pessoa está falando da vida dela. Ela fala de algo que pode acontecer, de um problema, de uma perda, de algo que está ali perto dela de se cumprir. Ela fala de alguém. Sabe, ela dá ao diabo a margem, ela dá ao diabo a brecha, ela dá ao diabo a ocasião que o diabo está buscando. Quando você fala o que o diabo quer ouvir, ele faz o que ele quer fazer. O querer do diabo gera o querer do diabo. Ou seja, quando ele quer ouvir algo, você fala, ele faz o que ele quer na sua vida. Porque é você quem dá a ele essa legalidade, essa autoridade. Por isso que as pessoas que vivem dizendo, eu não sou ninguém, eu não consigo, não dá para mim, nada de bom acontece na minha vida, o diabo. É verdade. E eu te agradeço por isso. Porque você me ajuda, nada de bom. Você fala que você vai perder, você fala que você vai se arruinar, você fala que você não vai terminar
bem, você fala que você não vai sustentar isso, você fala que você não vai chegar até o fim, e eu vou te ajudar a acontecer exatamente o que você fala. E olha que nós temos palavra. Palavra para nos levantar. Palavra para nos fortalecer. A palavra nos empodera. Eu não tenho poder meu, o poder do homem, o poder do Anderson. Eu tenho o poder da palavra. Se eu pegar o poder da palavra e eu colocar em prática, declarando, orando, pedindo, clamando, tendo até atitudes físicas, atitudes de quem crê mesmo, atitudes de quem está transferindo algo, Deus vai honrar aquelas atitudes, aquelas palavras, Deus vai responder aquelas orações, Deus vai abençoar aquele ato. Mas tem gente que está muito passivo, que a única atitude que tem é a atitude de vir até o templo. E aí eu me pergunto, e aquelas que nem ao templo vêm, que nem essa atitude tem? Não estou dizendo que quem não vem ao templo não vai vencer, não. Tem gente que não vem porque não pode, mas o que ouve coloca em prática, inclusive na oração. Tem gente que ora sobre tudo, é igual a bispa fala, até para Deus preparar uma vaga ali para o flanelinha da Zona Azul, lá para você parar seu carro. Tem gente que ora por isso, e está certo em orar. Deus não quer estar na sua vida só quando você está na igreja. Deus quer te acompanhar o tempo todo. Você está entendendo? Você vai dirigir, você vai cozinhar, você vai trabalhar, você está no caminho, você está no percurso, você está fazendo uma caminhada, você está fazendo um serviço, você vai dormir. Deus quer estar com você. E Ele quer não só estar com você, Ele quer participar das coisas. E tem coisa que você não começou em Deus, você precisa agora orar, pedir, você precisa trazer a presença de Deus. E aí é onde vem essa força, essa violência, que é a atitude. Não fique apenas esperando que as coisas aconteçam. Não fique esperando que as circunstâncias, que a combinação dos fatores que você está vivendo, eles fiquem perfeitos para você tomar uma atitude. Não fique esperando que o ambiente onde você está, as pessoas, elas todas sejam unânimes naquilo que está dentro do seu coração. A gente tem que pedir menos sinais e ter mais obras. Tem gente que ainda está naquela fé de tudo que vai fazer, Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal. Lembra do que Jesus falou para o povo, para aquela geração incrédula? Senhor, dê-nos um sinal. Qual foi o sinal que Jesus disse que daria? Quem entende o que significa essa palavra? Qual é o sinal do profeta Jonas? Qual que é o sinal do profeta Jonas? Tem muita gente que pensa o seguinte, o sinal é que vai aparecer um grande peixe, né, em algum lugar. Às vezes você não tem nenhum rio perto, nenhum aquário dentro de casa. Mas vai aparecer um grande peixe e vai engolir alguma coisa improvável, tipo uma pessoa. O que Jonas fez? O que ele fez com Nínive? O que Jonas fez? Qual foi a atitude de Jonas para com Nínive? Jonas só fez uma coisa para Nínive. O que ele fez? O que ele fez? Pregou. Ele falou. Vocês se arrependem, vocês não se arrependerem, vocês estão tudo condenado, tudo perdido. Deus vai acabar com vocês, Deus vai acabar com a raça de vocês. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, perdeu. Não vou repetir. Foi assim ou não foi? Ele não queria que aquele povo se arrependesse. Tanto que a Bíblia diz que o trabalho de 3 dias ele fez em... Imagina a qualidade. Imagino eu que ele ia passando e falando, vocês vão morrer, vocês vão perecer, se vocês não se humilhar, não se arrepender, está todo mundo condenado. Estou avisando.
Minha função aqui é essa, é condenar vocês, é avisar vocês. E de repente, ele vê todo mundo, desde o governante, até o mais miserável lá, o pobre, o escravo, todo mundo ali em sinal, em atitude, aliás, não em sinal, a atitude era o sinal da humilhação. O povo com vestes rasgadas, com pano de saco, se humilhando, se arrependendo, se voltando para Deus. Esse é o sinal. Tem gente que, Senhor, me dá um sinal. Você está recebendo sinal agora. Sinal para ser violento na tua oração, para ser agressivo, para ser ativo, para não ficar mais apenas esperando coisas, esperando pessoas, esperando combinações perfeitas, esperando que algo muito grande aconteça antes de você tomar uma decisão drástica. Não é todo dia, mas há momentos que decisões drásticas, elas são necessárias na nossa vida. Uma decisão que muda o rumo, uma decisão que faz a nossa atitude ser diferente. Você precisa de decisões assim. Você está vendo que tem área da tua vida aí que as coisas estão acontecendo, você não tem resultado. Talvez Deus te colocou à frente, falei isso para uma pessoa ontem. Falei, a maneira como teu pai conduziu tua vida está errado. Porque tem momentos que isso é um filho teu, isso é um liderado teu, isso é uma pessoa que está aí com você, que fala assim para você, eu vou fazer isso e tal, você está ouvindo que ela está falando algo que é ruim para ela. Não, a vida é dela, ela faz o que ela quiser. Realmente, ela faz o que ela quiser. Mas às vezes a tua influência, o peso que você tem na vida dela, e você fazer uso disso para o bem, pode mudar a vida dela para o bem também. Está entendendo? A gente tem aqui o testemunho dos destinos curados semana passada, dela dizer assim, eu quis que a minha mãe, que o meu pai dissesse para mim, não faça isso. Eu queria que tivesse falado para mim, não faça isso com a sua vida. Não vai fazer isso. Você não vai com aquela pessoa. Você não vai tomar essa decisão. Faz o que você quiser da sua vida. Tem pais que estão sendo negligente com os filhos. Eu vou fazer o quê? Eu vou amarrar no pé da mesa? Não. Fale. Ore com ele, ore com ela, coloque a sua posição de forma firme. Se tem algo que não é bom para ninguém nessa casa, você tem que deixar claro, não é bom, não vou aceitar, não vou participar, não vou financiar e não compactuo com isso. E se fizer contra a minha vontade, não vai ter minha participação. Mas quantos pais hoje, naquela frouxidão, meu filho, você decide o que você faz com a tua vida. E aí o filho que não teve ensinamento, que não teve instrução correta, vai decidir baseado em outra pessoa, que não é aquela que deveria ter ensinado o caminho que devia andar. Que não deu a direção na palavra. Quantas vezes, eu conheço gente, tem gente na igreja que tinha funcionário, bom, capaz, competente. Sabe aquela conversa que você pode ter com aquela pessoa que você está vendo, que está se embrenhando numa aventura? Não, mas essa pessoa não adianta falar com ela vai achar que você não está querendo. Faz a sua parte, crendo. Nós, o povo de Deus, tem que parar de deduzir as coisas e temos que agir mais. Sabe o que é deduzir? Às vezes a pessoa, não, eu não vou falar porque vai achar que eu estou pensando isso, vai achar que eu estou fazendo isso, vai achar que eu não quero por isso, vai achar que é por conta de mim. Faz o que você tem que fazer.
Faz na tua família, faz na tua casa, faz oração. Faz a tua parte. Fala, prega. Mostra os dois lados. Faz igual Jesus, às vezes você precisa passar a saliva na mão, meu filho, dá licença, deixa eu passar no seu olho aqui, ó. É nojento, é desagradável, mas alguém tem que fazer isso com você. Porque talvez ninguém que te conhece teve coragem, ninguém se colocou nessa condição de abrir seus olhos, de fazer você ter aí essa experiência desagradável, mas ver. Quantos de nós que se em determinados momentos alguém tivesse nos feito ver, teria sido bênção? É ou não é verdade? Alguém, meu filho, rapaz, mulher, olha isso. Não, eu quero. Você quer agora, daqui a pouco você não quer mais. Não é isso. E cuidado. Cuidado. Olha, de verdade, eu não nego que eu tenho até um preconceito. E assim, esse preconceito é baseado no conceito que eu tenho das pessoas que de tempo em tempo falam assim, Deus falou comigo. Sabe por que é o preconceito? Porque às vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, por exemplo, Deus falou comigo que é para eu ir. Aí daqui a pouco você ouve a pessoa falando assim, Deus falou comigo que é para eu voltar. Daqui a pouco de novo Deus falou comigo que é para eu ir. Deus falou comigo que é para eu voltar. Você está entendendo ou não? Não estou falando que é só ir e voltar, mas eu estou falando da mesma situação, posições e direções. É como se Deus fosse uma placa de trânsito apontando para um monte de lado. Está certo isso? Deus não faz assim, Deus não trabalha assim. Então, quando uma pessoa ela quer validar uma decisão dela, usando a expressão, Deus falou comigo, me preocupa muito isso. E eu não nego que a primeira coisa que eu tenho, a primeira impressão que eu tenho, eu não sou Deus, e eu não posso dizer que todas as vezes que eu ouço isso me preocupa, eu estou certo. Mas até hoje, às vezes que eu ouvi alguém falando e dentro de mim eu pensei, eu acho que não foi Deus que falou. E não falei isso de forma espiritual, falei isso de forma deduzindo, lembrando, analisando o passado, olhando para a vida da pessoa e vendo claramente o motivo daquela decisão. Eu lembro de uma pessoa ainda, eu atendia e era próximo, eu sabia muito da vida da pessoa, do tipo de pessoa que não dava um passo sem antes pedir uma direção em oração, tal. Então eu sabia muito da vida da pessoa. E isso, há alguns anos atrás, a pessoa tinha um salário de 17 mil reais. É um bom salário, não é? Maravilhoso. E a pessoa estava numa fase de crescimento. Crescendo, avançando. E aí é o que eu falo, falei muito isso na quarta-feira, às vezes a pessoa pega uma palavra errada. A palavra é sempre certa, mas a pessoa pega a palavra da maneira errada. Sabe? Pega errado. É igual, não tem aqueles cachorrinhos que são peludinhos, fofinhos, mas não sei o que acontece, tem uma regiãozinha ali perto da costela, que às vezes você vai pegar o cachorro ali, parece que todo mundo pega naquele mesmo lugar. Quando você põe a mão ali, o que o cachorro faz? Morde você. Mas todo mundo pega no mesmo lugar, não é no mesmo lugar. Você colocou às vezes a mão numa área do cachorro, sei lá, se tem uma costela quebrada, se tem alguma sensibilidade. Você vê isso muito acontecendo com criança, né? Às vezes pega na posição errada.
tem uma maneira de algumas pessoas pegar a palavra que é assim. A palavra é boa, a palavra ela é certa, mas a pessoa pega o entendimento errado. Então, olha bem esse exemplo. A pessoa estava indo, crescendo, avançando, prosperando. E ela estava numa fase de estruturação. Então, ela tinha que tomar a posse, tomar força, agir com força, com violência, na estruturação dela. Estruturar é se preparar para coisas maiores, se preparar, né, para desafios maiores também. E ela teve uma palavra que veio no altar, e ela vinha de crescimento, e crescimento financeiro também. Deus abençoando, abençoando com imóvel, abençoando com carro, abençoando com promoções. Aí a pessoa pegou a palavra e colocou na cabeça. O que Deus está falando comigo é que esse salário é pouco. E que não é para eu aceitar, mas receber esse salário. Não tem nem como eu falar, gente, naquela época, qualquer época que existiu o real, 17 mil reais é um excelente salário. É ou não é verdade? Sempre. E a pessoa estava naquela época, ela trabalhava naquele sistema de pessoa jurídica, e o contrato dela, estava vencendo. Então, por aquele mês estava vencendo, aí ela tinha que renovar o contrato. E olha bem a visão da pessoa. A empresa tinha contratado ela, e ela ia muito bem, na função de enxugar, reduzir custo, descobrir aquelas sangrias, estancar, fechar torneiras, e estava indo bem. E tudo na empresa, e eu sei bem porque eu lembro dos detalhes, a pessoa está assim, está assado, tal. Quando a pessoa veio e falou assim comigo, Deus falou comigo, que não é mais para eu aceitar esse salário. Eu falei, Deus te falou isso? Eu ainda até falei de forma irmã, falei assim, como é que ele te falou isso? Ele desenhou um número, como é que ele te mostrou essa situação? Ele te colocou um outro número, mostrou como é que você vai fazer. Porque, eu não estou lá dentro igual você, eu não tenho todas as informações que você tem. Mas, não vou falar a fé, mas a lógica, tudo indica que você está indo bem, mas desde que você mantenha aquilo que você foi lá para fazer, inclusive você sendo parte disso. Aí a pessoa teve a reunião com a diretoria da empresa, tal. Por menos de 30, eu não trabalho. O pessoal disse, Deus te abençoe, até a próxima. Vai com Deus e na sua fé. O que a pessoa pensou? Deus fecha uma porta e abre uma? O quê? Uma maior. Mas foi Deus que fechou aquela porta? Foi Ele? Não. Aí a pessoa ficou uns 3, 4 meses esperando essa porta. Lembrando que, segundo ela, Deus tinha falado com ela. Aí apareceu para essa pessoa uma porta de 12. O que ela fez? O que você acha que ela fez? Deus não tem isso comigo, não. Deus não tem. Eu não aceitei o 17, acho que eu vou aceitar o 12. Dali a pouco, passa o tempo, passa o dia, passa o mês, vira um ano. Essa pessoa estava vendendo o patrimônio, estava vendendo os bens que Deus tinha dado a ela. Deus tinha dado, agora ela estava vendendo. E quando depois, a última notícia que eu tive, ela estava trabalhando, depois eu não sei de quanto tempo, essa pessoa aceitou um trabalho para ganhar menos de 7. Mas depois já de ter, sabe aquelas perdas, que chega uma hora que a pessoa, ela reconhece
ali naquela vez não foi Deus que falou comigo. Foi algo que eu coloquei na minha cabeça. Muita gente tem esse pensamento errado. E quer validar, Deus falou comigo. Eu sempre uso essa expressão, tenho muito cuidado em usar isso. Eu não uso geralmente. Quando Deus fala comigo, guardo para mim. Eu não sou o tipo de pessoa que eu vou falar, Deus falou comigo. Até porque se Ele falou comigo, não me basta Ele ter falado? Basta ou não basta? Se eu tomar uma decisão que é Deus que está me dando direção, ninguém, se alguém concordar, não concordar, estiver dentro desse barco ou não, se foi Deus, tudo que eu preciso é que tenha sido Ele. É ou não é, gente? Ou as pessoas, elas terem uma segurança no que eu estou fazendo, vai fazer a diferença, se eu tenho Deus comigo? Não vai. É igual Pedro. Pedro, quando Jesus entrou no barco dele, ensinou o povo e depois disse para ele, agora vão para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Jesus deixou claro, não é para lavar, lança as redes para a pesca. Pedro ouviu de quem? De quem que ele ouviu? Ele disse, Senhor, mestre, nós pescamos a noite toda, eu sei do que eu estou falando para o Senhor. Eu sou da área, conheço, tenho experiência, pescamos a noite toda. Isso é Deus falar com uma pessoa. Mas porque é o Senhor quem está, o quê? Falando, vamos. E aí, pelo jeito, Pedro, ele era uma liderança ali, porque veja que ele falou e aí foram. Quem estava com ele ali, o outro barco, acompanhou ele. Amém? Não importou ali as pessoas. Você vê que não houve satisfação. Vamos só porque ele está mandando. Ele está falando aqui, né, gente, para não ficar chato. Não, gente, vamos, acabou. Daqui para frente, não tem que dar satisfação se foi Deus, se não foi Deus. Se Deus falou comigo, como que Ele falou? Se Ele falou comigo, se eu tenho essa fé, se eu tenho essa bênção, esse privilégio, essa direção, eu vou ser agressivo. Eu não vou ser político. Eu não vou querer convencer pessoas a entrarem nesse projeto comigo. Se Deus falou comigo, Ele falou o que eu tenho que fazer. E eu creio que Deus está falando. Pela palavra. Que Deus está falando de atitude, de postura. Que Deus está falando de força, que Deus está falando de não ser um ativista, mas ser ativo, não ficar mais na esfera do aguardar, de esperar, mas passar a ter atitudes como você ainda não teve, e ter atitudes porque você acredita que é favorecido, que é abençoado por Deus, inclusive as atitudes de limpeza, de faxina, de não aceitar determinada presença, no mesmo ambiente que você está, sobre o teu corpo, sobre a tua saúde, na tua família e nos lugares onde você permanece. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, fala com Deus agora. Às vezes você é aquela pessoa que tem dificuldade de orar. Pede para Deus ajuda. Porque até para orar você precisa orar. Você tem que orar. Você tem que romper com isso. E o melhor momento é agora. Porque você não pode fazer planos para o amanhã, para o daqui a pouco. Você tem agora. O que você tem é o agora, é o já. É o hoje. Você não tem o daqui a pouco. Você tem o agora.
E se a palavra te leva a entender, eu estou faltando. Eu estou deixando a desejar em oração, em atitude, em ação, num comprometimento. Eu não estou tendo envergadura espiritual, porque eu não treino. Eu não treino. Eu sou alvo fácil. Eu sou facilmente atingido, acertado, por inveja. Alguém que é carregado me vê, tem inveja, eu caio. Eu caio numa cama doente. Eu tenho um totozinho que alguém vai lá e encosta no meu carro, uma perda. Eu perco negócio, eu perco venda. É um que cai em casa doente. É uma briga lá em casa, no casamento. Porque tudo que encosta em você pega. Domina. Toma o lugar, o ambiente. Não é assim, não pode ser assim. Você sempre ser a pessoa conduzida, tocada, e eu falo tocado por alguém, não é tocado pelo Espírito Santo. Levada. Tudo acontece, está acontecendo, você nunca faz acontecer. Você nunca sai na frente com uma atitude forte, firme, determinada. Não, em nome de Jesus. Você deve estar aí agora já pedindo para Deus: Senhor, me ajuda a sair dessa preguiça, dessa negligência espiritual, desse tipo de comportamento que está arruinando com a minha vida, que está prejudicando. Que está tirando de mim o que há de melhor na minha vida, o que há de melhor na vida de cada um de nós é a presença de Deus. Essa é a nossa vantagem, essa é a nossa diferença. É o que tem de Deus em nós. Senhor, eu peço agora que pelo Teu Espírito Santo toca cada um agora e leva cada um, meu Deus, a se libertar primeiro da cegueira. Quantos estão, meu Deus, detidos porque não veem, não percebem, não reconhecem o que têm, onde estão, em que lugar foram plantados para crescerem, para florescerem e frutificarem. Quantos, meu Deus, têm um olhar ingrato, pessimista, olham para aquilo que está à sua volta com peso, com dificuldade, com desânimo, com esse cansaço. Ah, não dá, é difícil, é complicado, comigo não vai dar certo, eu não posso. Não, meu Deus, eu peço ajuda a essa pessoa, não permita que essa noite ela vá deitar e dormir com essa mentalidade, mas eu oro e eu peço ao Senhor agora por libertação. Liberta, joga por terra essas escamas que estão nos olhos espirituais dela e que a impedem de ver, de perceber. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, meu Deus. Eu peço que o Senhor liberte agora. Se essa pessoa está debaixo de uma opressão, se ela está debaixo de uma opressão agora, eu peço, meu Deus, liberta ela em nome de Jesus. Liberta ela, Senhor, em nome de Jesus, que ela não continue mais nessa opressão. Coloque a mão na sua cabeça agora e você vai orar comigo, declarando que você não é mais oprimido, você não vai mais continuar, você não vai continuar nessa bolha de desânimo, de preguiça, essa bolha que está aí e envolveu você, você não consegue sair disso.
Você até faz planos, eu vou fazer, eu vou procurar um emprego, eu vou arrumar essa bagunça, olha, eu vou falar com essa pessoa, olha, eu não vou aceitar mais isso, eu não vou mais aceitar isso, eu não vou mais agir dessa maneira, eu não vou mais tomar essa atitude, eu não vou mais repetir isso. Eu não vou mais, mas você planeja, mas não sai, está preso, se sente aí tomado por uma força, por um domínio na sua vida. Você vai repreender isso agora. Como é que eu faço para me libertar disso? Você faz oração. Você vai pedir para Deus misericórdia, ajuda. Senhor, eu não aceito mais. Meu Deus, todo mundo fala que eu tenho esse potencial, olha que eu vejo isso, mas eu não faço. Quando chega na hora, eu me prendo, eu olho para aquilo, eu vejo dificuldade, eu olho para alguém com um olhar de reprovação e eu me travo, eu me bloqueio. Olha, aquela pessoa cruza o meu caminho e fala algo, eu já volto atrás, eu desisto fácil. Os dias que eu planejo fazer um monte de coisas, eu vou levantar pela manhã e meu corpo parece que está travado. Eu sinto um peso nos ombros, eu sinto uma dor de cabeça. Pare de aceitar isso como se fosse normal. Pare de olhar para isso como se fizesse parte da tua vida e fosse enviado por Deus, como um freio. Não é um freio de Deus, é uma amarração do mal. E como é que eu faço? Repreenda, expulsa, ora com autoridade. Para de ter vergonha de alguém te ouvir orando mais alto e pensar, o que está acontecendo ali? Essa pessoa está expulsando, será que ela está possessa, oprimida? Será que tem um demônio na vida dela? Opa, e se tiver vai sair. Olha que bom. Se tiver vai sair. E se não tiver, vai saber que não pode entrar. Que esse lugar é terra santa. Que esse corpo tem dono. Tem rei. Quantas coisas eu podia dizer para você que tanta gente pensa. E por isso não abre a boca para orar. Não manda embora o mal. Aí o mal fica na vida da pessoa. Fica, domina, reprime, oprime, adoenta, impede, bloqueia, cega, arruína com a vida da pessoa, porque o propósito é roubar, matar, destruir. Eu quero você saindo dessa prisão, dessa opressão, saindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, meu Deus, e eu peço agora que a tua unção seja derramada. Eu peço ao Senhor unção de libertação, para que aqueles que estão oprimidos, cansados e sobrecarregados por desânimo, por pessimismo, pelo que viram, ouviram, vivenciaram, presenciaram, as notícias, as experiências, por maldição que foi lançada, praga que foi rogada, por encantamento que foi feito, eu repreendo esse mal agora em nome de Jesus. Onde tiver alguém oprimido aqui, dominado por demônios que estão aí desde o corpo dessa pessoa, colocando dor, doença, enfermidade, colocando essa sonolência, essa pessoa que começa a oração, ela não consegue segurar a boca, para não abrir, para não bocejar, porque o mal não quer ela aqui, envolvida, e eu repreendo agora esse demônio, em nome de Jesus. Onde tiver essa opressão, faz essa pessoa se arrepiar inteira, sentir essa onda de calor, mesmo numa noite como essa, fria. Eu repreendo esse mal agora, esse espírito, esse demônio agora, que quando ela passa naquele lugar, vem sobre ela, domina, joga sobre ela esse peso, parece que literalmente ela carrega sobre ela peso no corpo, ela não consegue pensar direito. Esse demônio que atua nesse casamento, distorce a palavra que um fala e faz outro ouvir completamente diferente,
se sentir ofendido, amargurado, rejeitado, eu te repreendo agora, demônio, e eu ordeno em nome de Jesus, que você que está colocando agora essa opressão, você que oprime, você que adoenta, você que lança dores no corpo, essa pessoa que está com o corpo dela enfermo, pesado, essa pessoa que percebe o desânimo, essa pessoa que se sente travada, bloqueada, amarrada, a vida dela está amarrada, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, e onde tiver um mal, atuando, adoentando, oprimindo, cansando, cegando, eu ordeno em nome de Jesus, desaloja do corpo dessa pessoa, demônio, opressão, angústia, amargura, e eu ordeno em nome de Jesus, sai e sai em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal agora. Esse espírito que até então tinha poder, domínio, que se impunha sobre essa pessoa para delimitar: daqui você não passa. Eu repreendo agora esse demônio, te desautorizo a entidade. Você não tem mais poder sobre esses. Eu consagro cada pessoa, onde estiver chegando essa oração agora, aqui na igreja, nesse templo, e onde estiver chegando essa oração agora, eu consagro essa vida. E como o Senhor consagrou, teve coisas que já foram consagradas para anátema, para maldição. Mas eu consagro, meu Deus, esses para a bênção, para a cura. Cura, Senhor. Tem gente que estava doente apenas de forma espiritual. Os sintomas, dores, sensações, todos eram e tinham uma origem espiritual. E eu declaro a cura. O Senhor é o Deus que sara. Eu peço, sara agora, Senhor. Em nome de Jesus, sara. Sara aquele que está doente e que eu declaro estava, não está mais. Sara, meu Deus, aquele que estava oprimido. Liberta agora. Senhor, desbloqueia essa mente complicada, que estava fadada, limitada, meu Deus, e destinada a coisas pequenas, a detalhes e não a grandezas. Abre o entendimento. Quantos que o entendimento era fechado, bloqueado, limitado, e eu peço, abre o entendimento, Senhor. Senhor, abre o entendimento, fortaleça essa pessoa, para cada passo, para cada obra, para cada atitude, para cada ação dela e para cada reação, para que vejamos aqui, meu Deus, e não literalmente aqui na igreja, mas no dia a dia, na vida, em casa, no trabalho, nos projetos, nas ações, que seja vista alguém com uma ação, uma atitude, e uma atitude firme, consistente, contínua, permanente, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa. Abençoa, meu Deus, a vida dessa pessoa agora. Dá condição, fortaleça, sustenta. Leva, meu Deus, que ela não seja mais levada e conduzida por qualquer um, mas que seja levada e conduzida pelo Senhor. E que a cada dia seja um novo passo, uma nova atitude, uma nova postura, que foi abençoada pelo Senhor. Abençoa. Eu oro e peço que a tua unção seja derramada. E que assim como nós estamos, meu Deus, num tempo de onda de favor, que cada um aqui que crê, seja favorecido, abençoado, que seja curado, liberto, meu Deus, e que já saia daqui com transformações palpáveis, visíveis e reais. É o que eu creio, eu oro e assim eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém.